Olá, olá, olá! Voltando aqui, pessoal, para mais um bloco aqui da nossa aula. Dessa parte de teoria aqui, de poder executivo, é o último bloco. A gente já vai fechar aqui praticamente esse último bloco aqui na parte de teoria, tá? E aí, o nosso próximo bloco vai ser um bloco de resolução de questões, tá? Já coloquei aqui dentro da nossa plataforma de cursos online, já coloquei aqui uma bateria de questões, tá? Dentro aqui do assunto, para a gente falar aqui do que a gente já estudou e ver como é que a banca, né, geralmente cobra isso aqui, como é que as bancas geralmente cobram isso aqui em provas de concursos públicos. Mas, continuando aqui a nossa aula passada, aqui, né? Nós paramos falando no famoso artigo 84, não é verdade? Então, o artigo 84 foi o que a gente parou, pode colocar aqui o 84, foi o que a gente parou na aula passada, essa parte aqui de atribuições, né? Atribuições aqui do presidente da República. Artigo 84 é muito importante, galera, tá? O artigo 84 é muito importante, ele cai muito em provas, tá? Então, bota para estudar aí o artigo 84, tá bom? Muito bem, temos agora aqui uma parte aqui de responsabilidades do presidente da República. Essa parte de responsabilidades, que é o artigo 85, tá? Então, o artigo 85 está trazendo a parte de responsabilidade do presidente. E a lei aqui, ela vem falando, né? Deixa eu pegar aqui nossa caneta, né? São crimes de responsabilidade do presidente da República, que atentem contra a Constituição Federal, né? Que atentem contra a Constituição e especialmente contra a existência da União, o livre exercício do Poder Legislativo, Judiciário, do Ministério Público, dos poderes constitucionais, das unidades da Federação, o direitos políticos, individuais e sociais. Se o presidente atentar contra a segurança interna do país, é um crime de responsabilidade, probidade na administração, lei orçamentária e a parte aqui de cumprimento de leis e decisões judiciais. Eu chamo esse artigo 85, pessoal, dos 7 pecados capitais do presidente da República. 7 é o que eu chamo, tá, gente? Isso aqui é meu. São os 7 pecados capitais do presidente. O presidente que cometer um desses atos aqui, ele vai sofrer um processo de impeachment, tá? E aí é justamente isso que eu queria macetear com vocês agora, tá? Vem aqui comigo no caderno, vem aqui comigo no teu caderno, né? Muito bem. A gente vai colocar bem aqui, preste atenção. Nós temos aqui o presidente da República. Temos o presidente da República. Se o presidente da República, ele comete um crime comum, tá? Um crime comum, ele vai passar pelo seguinte procedimento. Primeiro, ele tem que passar, né, pela Câmara dos Deputados. E a Câmara dos Deputados tem que aprovar o julgamento do presidente, a aprovação do julgamento do presidente, pelo voto de 2/3 dos deputados federais. Não é a Câmara que vai julgar o presidente, tá? Ela tem que aprovar o julgamento do presidente por 2/3. E aí, depois que a Câmara aprova, vai para o Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal Federal vai votar, né, se o presidente vai ser absolvido ou condenado. E aí pode aprovar até o impeachment, tá, do presidente da República. Passa por ser crime comum, vai para o Supremo Tribunal Federal. Agora, se o presidente ele comete um crime de responsabilidade, que a gente acabou, responsabilidade, tá? Responsabilidade, lá do artigo 85, que a gente acabou de falar,
tá? Também tem que passar pela Câmara dos Deputados. Tem que passar pela Câmara dos Deputados, onde a Câmara tem que aprovar o julgamento do presidente, a aprovação do julgamento do presidente por 2/3. Só que por ser crime comum, tá? E a Câmara aprovando, não vai para o STF. Se a questão falar crime de responsabilidade, vai para o Senado. E é o Senado que vai fazer o julgamento e pode condenar por 2/3 o presidente e promover o impeachment. Foi isso aqui que aconteceu com a presidente Dilma. Tá? A presidente Dilma, ela, né, foi responsabilizada por um crime comum e aí ela foi julgada, teve o seu julgamento aprovado pela Câmara dos Deputados e quem promoveu o impeachment, né, realmente fez o impeachment, foi o Senado Federal. Então, nas questões, você tem que observar logo, vai se aparecer uma questão lá, presidente cometeu um crime, beleza, isso já vai te alertar. Aí a primeira coisa que você vai procurar, esse crime que o presidente cometeu é um crime comum ou de responsabilidade? Aí a questão vai falar, crime comum, ou você, opa, Câmara, Senado, Câmara, STF, Câmara, STF. Se a questão falar que o presidente cometeu crime de responsabilidade, o presidente cometeu algo lá do artigo 85, aí você já tem que decorar. Opa, Câmara tem que aprovar, julgamento, Senado. Julgamento, Senado. Tranquilos, beleza, tá? Tranquilos. Muito bem. Vamos ver aqui um caso hipotético. Aqui. Vamos imaginar que o presidente da República, ele cometeu um ato, um crime que não tem nada a ver com as suas ligações de presidente. Porque aqui, crime comum, ligado às atividades de presidente, tá? Ele cometeu um crime que está ligado ao cargo de presidente. O ex-presidente, né, Michel Temer, né, vou até colocar aqui pra gente, né, vou colocar aqui, ó, presidente Michel Temer, julgamento, crime, Câmara. Deixa eu ver se vai aparecer alguma coisa aqui, né? O ex-presidente Michel Temer, ele foi denunciado 2 vezes, né? 2 vezes, e a Câmara não autorizou, né? Então, denúncias, né, contra o presidente, ó, Câmara não autoriza, né, um processo do presidente. Então, contra o presidente Michel Temer, que era crimes ligados ao cargo de presidente. Tá? Então, aqui que eu estou explicando é quando o crime é ligado ao cargo de presidente. Mas vamos imaginar que nós temos aqui essa casa, né? Aqui a casa. Que casa é essa, Fábio? É a casa do presidente Bolsonaro. Lá vem o Bolsonaro, né? Bolsonaro lá vem ele, segurando várias armas de fogo. Lá vem ele, né? Vem chegando à casa dele, depois de um dia inteiro de trabalho, né, governando o país. E aí ele chega na casa dele e ele já sai gritando: Marcela, onde você está, meu amor? E aí ele ouve vozes, né? Né? Gemidos. Ele, oh yes, oh no.
Ele, meu Deus, o que está acontecendo? E o Bolsonaro sobe a escada e vai lá no quarto dele e encontra na cama dele a Marcela Temer tendo relações sexuais com o Lula. O Lula que fugiu da cadeia e foi direto lá para casa do Bolsonaro ter relações com a primeira-dama. O Bolsonaro, movido pelo calor da emoção, mata os dois. Né? Mata os dois. A pergunta é, por onde que o Bolsonaro vai ser julgado? Vocês marcaram... Que questão maluca é essa, né? Pode cair essa questão. Pode cair essa questão. Por onde que o Bolsonaro vai ser julgado? Vocês colocariam que vai ser julgado pela Câmara, pelo STF ou pelo Senado? E a resposta é a seguinte. Quando o presidente da República, ele comete um crime, né? Ele comete, você vai colocar assim, né? Ele comete um ato estranho ao cargo presidencial. Se ele comete até mesmo um crime que não tem nada a ver com o cargo dele de, né, presidente da República, tá? Não será responsabilizado durante o curso do seu mandato. Não será responsabilizado durante o curso do seu mandato. No nosso exemplo maluco aqui, para que você, de brincadeira, para que você consiga entender isso, né? O presidente, né, ele não matar uma pessoa por relação sexual, essas situações, nesse caso o presidente ele não seria responsabilizado durante o mandato dele. Durante o mandato ele não seria responsabilizado. Terminando o mandato do presidente, aí sim abre-se um processo criminal contra o presidente. Tá? Não corre também a prescrição, tá? Então não vai ter prescrição, não vai caducar o crime também, tá? Interrompe-se tudo. Fábio, eu não estou acreditando, isso está onde? Isso aqui está no famoso artigo 86, parágrafo 4º da Constituição Federal. Vamos dar uma olhada lá? Vamos dar uma olhada lá? Primeiro vamos dar uma lida aqui, né? No que diz aqui a Constituição, né? Nessa parte de crimes, né? Admitida a acusação contra o presidente da República, sempre por quanto, pessoal? Por 2/3 da Câmara, sempre para um presidente responder por crime comum, ligado à atividade presidencial ou por crime de responsabilidade, tem que passar pela Câmara 2/3. Tá? Será ele submetido perante o Supremo Tribunal Federal nas infrações comuns, tá vendo? Tá? Ou perante o Senado nos crimes de responsabilidade. Gente, eu já maceteei para você, então aí, fantástico, aí esse é o artigo 86. A gente ainda vai completar o nosso esquema lá na apresentação, vamos só ver aqui. O presidente ficará suspenso de suas funções nas infrações penais comuns, se recebida a denúncia ou queixa-crime pelo Supremo, e nos crimes de responsabilidade após a instauração do processo pelo Senado. Então, gente, quando acontece esse, vou até mudar de cor aqui, para que você entenda isso. Quando é aprovado o processo aqui na Câmara, tá? Ou quando o STF recebe a denúncia, nesse caso, já haverá aqui o afastamento do presidente. Afastamento do presidente por 180 dias. Então, nesses dois casos aqui, né, vai ter o afastamento do presidente. Então, a Câmara aprovou, já tem, aqui no STF, no caso SF, é recebida a denúncia, né? Aqui, ó, recebida a denúncia, né, ou a queixa, já vamos ter o afastamento do presidente por 180 dias. Se em 180 dias
o presidente não for julgado, não houver o julgamento, ele volta. Tá? Nos dois casos aqui, tanto no STF como no Senado, se o presidente não for julgado em 180 dias, ele volta para o cargo e vai aguardar no cargo o seu julgamento. Tranquilos? Tá? Então, sendo a Câmara aprovada, né? Aprovou o julgamento ali. O STF recebeu a denúncia, o STF recebida a denúncia ou a queixa, o presidente já vai ser afastado por 180 dias. Se o STF não julgar o presidente nesses 180 dias, o presidente volta para o cargo e aguarda no cargo o seu julgamento. A mesma coisa aqui, o Senado, né? A Câmara aprovando o julgamento, já vai o presidente ficar afastado por 180 dias. Se não acontecer o julgamento pelo Senado em 180 dias, o presidente retorna para o seu cargo e aguarda no cargo o seu julgamento. Deu para entender isso, gente? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo aí, né? Tudo tranquilo. Vamos continuar a leitura da lei? Se decorrido o prazo de 180 dias, o julgamento não estiver concluído, cessará o afastamento do presidente sem prejuízo regulado do prosseguimento do processo. Enquanto não sobrevier sentença condenatória nas infrações penais comuns, o presidente não pode ser preso. Então, enquanto não vier a sentença condenatória, no caso lá no STF, o presidente não pode ser preso, tá? Aí vem aquele caso maluco lá que a gente falou para vocês, né? O presidente da República, na vigência do seu mandato, não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício de suas funções. Então, o presidente ele não vai ser criminalizado por crimes que ele cometeu, né, na vigência do seu mandato, estranho ao exercício das funções de presidente. Se ele comete um crime estranho às funções de presidente, ele não vai ser responsabilizado durante o seu mandato. Pô, gente, mais maceteado nesse artigo 86 aqui, ele despenca. E eu vou logo te dizer, né? Na tua prova vai estar esse parágrafo 4º aqui. Vou logo te dizer, vou logo te falar, tá? Vai estar esse parágrafo 4º. Todos os teus concorrentes erram. Muitos dos teus concorrentes vão errar aqui esse artigo 86 da Constituição, parágrafo 4º. Tá? Parágrafo 4º. Beleza? Tranquilos aí. Bom, gente, matamos aqui o assunto chamado presidente, né? Matamos aqui esse assunto chamado presidente da República, né? Falamos tudo de presidente aqui no decorrer desses blocos, não é verdade? E agora nós vamos falar aqui dos ministros de Estado. Não temos muita coisa para falar dos ministros. E a única coisa que eu queria que vocês destacassem era o seguinte. Os ministros de Estado serão escolhidos dentre brasileiros maiores mais de 21 anos de idade. Tá? Então só pode ser ministro quem tiver mais de 21 anos, tá? E no exercício dos direitos políticos. Compete ao ministro de Estado, além de outras atribuições estabelecidas nessa lei e na Constituição. Aí, né, exercer a orientação, coordenação e supervisão dos órgãos e entidades da administração federal na área de sua competência e referendar os atos e decretos assinados pelo presidente. Os ministros também podem expedir instruções para a execução das leis, decretos e regulamentos. A apresentar ao presidente da República relatório anual de gestão do seu ministério e praticar atos pertinentes a atribuições que lhe forem outorgadas ou delegadas pelo presidente. A gente viu que pode o presidente da República delegar lá os incisos 6, 12 e 25 do artigo 84 aos ministros de Estado. Lembra do PAN que a gente falou no bloco passado? E a lei vai dispor sobre a criação e extinção de ministérios e órgãos da administração. Ou seja, para criar órgãos e ministérios, só lei, né? A lei que vai dizer como é que vai se dar isso, tá bom? Daqui, gente, não tem muita coisa para falar de ministros, né? A única coisa que eu queria que você memorizasse é que os ministros, né,
temos um tipo de ministério que é para brasileiro nato, tá? Dentre brasileiros, tá? Mas tem um que é para brasileiro nato, que é o Ministério da Defesa, de Estado e Defesa. Tá? Esse ministro, tá? Que é o cara que vai administrar, né, as Forças Armadas, ele que é o chefe das Forças Armadas, né, um dos chefes das Forças Armadas, ele tem que ser brasileiro nato. Para os outros ministérios, basta ser brasileiro. Tivemos agora, até mesmo recentemente, no Ministério da Educação, tivemos, né, mesmo que por algum período de tempo, um ministro que era brasileiro naturalizado, né? Até colombiano também, né? Eu não sei se ele era naturalizado ou colombiano, mas também não tem problema de ter um naturalizado ou tem que ser brasileiro, né? Ele é colombiano e brasileiro naturalizado, não tem problema. Para todos os outros ministérios tem que ser brasileiro, não importa se nato ou naturalizado, tá? Não importa, salvo o Ministério da Defesa, de Estado de Defesa, que é para brasileiro nato. Então decora isso, tá bom? Todos os ministérios têm que ser brasileiro, nato ou naturalizado. Mas para o Ministério da Defesa tem que ser nato. Agora, não pode o cara ser só estrangeiro. Tá? Não pode o cara ser só estrangeiro, não vai poder. Ele tem que ser brasileiro. Tá? Esse ministro da Educação, ele era brasileiro naturalizado e colombiano, se eu não estou enganado. Aí não tem problema, porque ele é brasileiro naturalizado. Tranquilo? Bom, gente, olha, terminamos aqui então um bloco aqui da parte de teoria, né, de poder executivo. É um assunto bem legal, um assunto que flui com bastante tranquilidade, não é verdade? Eu acho que ficou um bloco de aulas bem legal aqui pra gente. E aí eu quero que agora você revise todo esse assunto que a gente viu, tá? E aí eu quero que você resolva as questões que eu coloquei, tá dentro aqui do nosso curso online, na parte de material complementar, tá bom? Eu quero que você resolva essas questões e aí você vem aqui com a gente assistir a aula comentada das questões de poder executivo, tá bom? Vejo você daqui a pouquinho. Tchau!